Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Meus irmãos, este é um momento que o Senhor Jesus passou na cruz do Calvário. Cada momento foi um momento de agonia, foi um momento de sofrimento, até mesmo a respiração, ela é difícil. Na cruz, a pessoa que está sendo crucificada, devido ali à perca de sangue, à posição que ela se encontra, a sua boca começa a ficar seca, ela começa a ter uma sede extrema. E não somente isso, mas também uma dor de cabeça insuportável. Fora os ferimentos em suas mãos, em seus pés, foi isso que Jesus passou na cruz. O contexto nós bem sabemos, já são 3 horas da tarde. Ao meio-dia o sol se escureceu, houve trevas. Mas depois, às 3 horas da tarde, algo começou a acontecer. Diz a palavra de Deus que houve um terremoto. Diz a palavra de Deus, alguns continuavam a zombar de Jesus Cristo, mas outros estavam reconhecendo que sim, Jesus Cristo era o Filho de Deus. E nós bem sabemos, meus irmãos, que todo esse sofrimento teve uma razão, que foi levar os pecados do seu povo. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele revela e demonstra o amor incondicional do nosso Deus por nós, pelo seu povo. Então ele suporta em nosso lugar a dor, o sofrimento, a agonia, suporta tudo aquilo que nós deveríamos suportar. Saber disso nos convida a viver de maneira diferente, não é verdade? Acreditar no sacrifício de Jesus nos leva a ter uma vida diferente, nos leva a, de alguma maneira, retribuir todo este amor que o Senhor demonstrou na cruz do Calvário. E conforme eu disse, todo esse momento na cruz revela o caráter bondoso, misericordioso do nosso Senhor. 7 palavras na cruz, elas resumem esse caráter extraordinário do nosso Senhor. Nós já vimos algumas. Vou só apenas citar para que os irmãos relembrem aquilo que foi falado. Nós vimos que a primeira palavra de Jesus Cristo na cruz foi uma palavra de perdão. A segunda palavra foi uma palavra de salvação, onde ele demonstrou misericórdia para aquele criminoso. A terceira palavra da cruz foi uma palavra de amor, onde ele se dirigiu à sua mãe. A quarta foi uma de desamparo, onde ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Então chegamos na quinta palavra. Ele diz que foi uma palavra de agonia. 3 horas na cruz, limpando os pecados do seu povo. 3 horas na cruz, sangrando, padecendo a santa e justa ira de seu Pai. Até chegar o momento que ele não aguenta e grita: por que, Senhor? Por que, Deus? Por que me desamparaste? Então ele faz isso e diz a palavra do Senhor que quando ele então sofre pelos pecados do seu povo, pagando o preço que era cobrado por Deus para a nossa salvação, ele então diz essa palavra: eu tenho sede. Eu não sei se vocês já perceberam algumas palavras que Jesus Cristo disse na cruz, outros evangelhos repetem. Mas se você procurar
esta palavra que Jesus diz: tenho sede. Mateus não relata. Lucas não registrou. Marcos, muito menos. Apenas João, ele registra. Essa palavra é omitida pelos outros 3 evangelistas. E a questão que fica por quê? João, ele faz questão de registrar essa palavra que parece simples. Tenho sede. Tenho sede. Porque somente ele registra essa palavra. Olhando para o texto, nós conseguimos ver 3 motivos para isso. Primeiro motivo é porque Jesus Cristo queria cumprir as Escrituras. Jesus está cumprindo de forma exata, de forma clara, todos os sofrimentos que os profetas no Antigo Testamento profetizaram a respeito do sofrimento do Messias. Se você observar lá no Salmo 22, que foi um salmo, primeiro salmo que nós lemos no culto de hoje, Salmos 22, no versículo 15, Davi, ele profetiza ali naquele momento o sofrimento de forma detalhada de Jesus Cristo. Diz assim: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, língua se apegar no céu da boca. Sede, uma sede intensa. Versículo 29, continuando o registro, ele diz: estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de risopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. As Escrituras haviam predizido este sofrimento. Salmo 69, versículo 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Salmo 69, versículo 21. O salmo que foi escrito muito tempo antes de Jesus Cristo nascer e de Jesus Cristo padecer o seu sofrimento. E também não podemos esquecer que todo este sofrimento foi profetizado também pelo profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 12. Isaías profetiza a respeito do sofrimento do Messias, que ele não sabe quem é. E ele diz: porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus Cristo, nessa sua ação de pedir algo para beber, tenho sede, ele estava ali sendo motivado para cumprir as Escrituras. Ele queria demonstrar aqui, com esse simples pedido, tenho sede, de que sim, Deus determinou este seu sofrimento. Deus, o Pai, havia ali naquele momento pré-determinado sofrimento de seu filho, tanto que centenas de anos antes ele anuncia isso por meio da boca dos profetas. É como o apóstolo Paulo, ele diz lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 3, que Cristo morreu dos nossos pecados, mas ele fala, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, que Jesus morreu. E, meus irmãos, se Deus ele fez questão de anunciar isso anos, centenas de anos antes, se Jesus Cristo faz questão de cumprir tudo aquilo que foi pré-determinado pelo Pai, não há nenhuma razão de duvidarmos de nenhuma só dessas palavras que está escrito aqui na Bíblia. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada, ou seja, ela é
Deus falando com o ser humano, é Deus se revelando ao ser humano, é Deus mostrando quem Ele é e o que Ele quer de nós. Isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. Então, meus irmãos, aqui nós conseguimos entender isso. Nós conseguimos aplicar essa verdade na nossa vida. Amanhã, quando você pegar a sua Bíblia para ler, nós não lemos somente a Bíblia na igreja, no domingo. Nós lemos também na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Amanhã, quando você pegar a sua Bíblia, você vai ler e você vai ter a certeza. Não, o que eu estou lendo aqui não é apenas um livro. Não é apenas algo que foi escrito por um homem, mas é a palavra inerrante, perfeita de Deus. Portanto, útil, extremamente útil para a minha vida. Eu preciso que Deus fale comigo. E Ele fala, segundo a sua palavra. Nós, meus irmãos, devemos todos os dias buscar ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. E Deus nos fala conforme e segundo a Bíblia, as Escrituras. Todas as vezes que a Bíblia é aberta, é lida, Deus está falando conosco. Deus está falando. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para a sua vida, para que você possa ser capacitado. Você, homem, mulher de Deus, jovem, adolescente, você ser capacitado por Deus para cumprir aquilo que Deus quer de você. Então nós precisamos da palavra de Deus. O que João faz? Ele faz questão de mostrar: Jesus Cristo queria cumprir a Escritura. Ele cumpriu, meus irmãos. Ele cumpriu. Mas há uma segunda razão. Por que João ele escreve e registra essa palavra? E somente ele faz isso. Segunda razão é para demonstrar a determinação de Jesus em completar a sua missão, em se entregar na cruz. Jesus disse que ele tinha sede, e João fala, devendo Jesus que tudo já estava consumado, o preço já estava pago. Jesus aqui ele se prepara. Para quê? Boca seca, muita sede, ele vai dar um brado daqui a pouco. Nós estamos na quinta palavra, tem a sexta e a sétima palavra. Ele vai dizer isso. Ele quer dizer, ele quer dar esse brado. E você sabe qual é a sexta palavra que Jesus Cristo ele quer dizer na cruz? E ele está se preparando. Ele quer dizer: está consumado, está pago de uma vez por todas os pecados do meu povo. Está pago. Então ele está se preparando. Ele está mostrando que sim, eu vou até o fim. Eu vou me preparar para isso. Eu tenho sede. E em terceiro lugar, João registra isso para provar que Jesus era homem. Ele era feito de carne e osso, assim como eu e você. Não é simples, não é óbvio isso para a gente, né? Jesus Cristo era homem, isso era óbvio. Para a gente, sim. Para algumas pessoas, não. E é exatamente isso que João quer provar. Porque naquela época que ele está escrevendo esse evangelho, foi o último evangelho a ser escrito, estava correndo no meio da igreja uma heresia. Algumas pessoas estavam dentro da igreja se levantando e dizendo que não. Jesus Cristo, Deus, se encarnou. Isso é impossível. Esses eram conhecidos como agnósticos. Eles acreditavam que o Espírito, ele é puro. Tudo que é imaterial é puro, santo. Portanto, não pode se misturar com aquilo que é físico. Ou seja, a carne, a matéria, para ele, era algo impuro. Não tinha como se juntar. E aí, por não se juntar, eles acreditavam que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo era Deus. Mas sabe de qual maneira?
Jesus Cristo simplesmente fazia conforme o Antigo Testamento. De vez em quando ele aparecia assim, pá, olha eu aqui, estou falando com você. De repente aparecia para outro e pá, falava das pessoas. Então, o momento da crucificação, sabe como que foi? O que eles diziam? Eles diziam que simplesmente Jesus Cristo estava ali, Deus, né? O Verbo encarnado estava ali simplesmente encenando. Estava fingindo. Ele não estava sofrendo aquilo que os evangelistas disseram que ele estava sofrendo. Ele não estava sangrando. Ele não estava fazendo isso. Então ele está combatendo esta heresia da sua época. Está mostrando, sim, Jesus Cristo, o Deus encarnado que eu falei lá no capítulo 1, ele veio em carne. Ele se tornou homem como a gente. E olha só, teve até sede. Demonstrou uma necessidade que é física, que é humana, sede. E não somente aqui que ele faz isso. No capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus ele vai se encontrar com uma mulher. João faz questão de registrar. Jesus estava cansado. E por que ele estava cansado? Porque ele era um ser humano. Outros momentos vai dizer que Jesus chorou. Ele teve fome, ele teve sede. Jesus, ele se cansou. Nós vemos então claramente que Jesus era 100% homem e 100% Deus. É o Deus que se fez carne, é o Deus que habitou entre nós. E nós vemos João combater essa heresia, porque o negócio não terminou ali somente com o seu evangelho. Houve necessidade de João escrever mais 3 cartas, que são as 3 cartas que nós vemos de João. E lá na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 2 e 3, ele combate esta heresia. Ele continua combatendo. Não, Jesus Cristo veio em carne. Olha só o que ele diz. Todo espírito, ou seja, toda pessoa que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus Cristo, não é de Deus. E este é o espírito do anticristo. Então ele está combatendo, está falando, ó, quem aí está no meio? Estava no meio da igreja. Vocês vão perceber que esses aqui, os anticristos, os profetas, estavam no meio da igreja, mas não acreditavam que Jesus Cristo havia vindo em carne. E ainda na sua segunda carta, no versículo 7, ele diz: muitos enganadores que não reconhecem Jesus Cristo como vindo na carne, saíram pelo mundo. Para quê? Para propagar essa mentira. Qualquer pessoa assim é o enganador e o anticristo. Bom, existem algumas seitas, algumas religiões falsas que pensam da mesma forma, que Jesus Cristo não veio em carne. Depois, se você quiser perguntar, eu posso te falar. Mas há muitos falsos profetas, muitos enganadores que saem pelo mundo falando mentira, fazendo um desfavor, pregando contra Deus, porque possuem o espírito do anticristo. Então, meus irmãos, as palavras de Jesus, tenho sede, nos lembram que Jesus morreu, sofreu sim. Jesus Cristo sofreu na carne. E ele sofreu por quê? Sofreu de nossos pecados. Dos nossos pecados. Isso. Ele padeceu. Cada gota de sangue derramada naquela cruz, cada palavra pronunciada, cada testemunho, nos prova uma coisa: o amor incomparável e incondicional de Deus pelo seu povo, pela igreja. Isso é maravilhoso. Isso nos dá um novo ânimo, esperança. Sabe aqueles momentos onde a gente meio que fica um pouco devagar, um pouco lento em relação às coisas de Deus? Sabe quando nós começamos a nossa caminhada cristã?
E aí vem as lutas, vem aí umas decepções. E aí a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir, a gente pensa, eu não vou mais esse negócio de igreja, esse negócio de pastor, esse negócio de irmão, esse negócio de fazer como... Não quero nada disso. Eu estou cansado. Essa palavra nos mostra, meus irmãos, e nos encoraja a seguirmos em frente. Jesus Cristo, Ele não desistiu e Ele é o nosso maior exemplo. Nós não podemos desistir, nós não podemos parar no meio do caminho, nós devemos chegar no final da corrida, da maratona. Nós devemos perseverar até o fim. Jesus Cristo perseverou e Ele nos dá graça, Ele nos dá o seu poder para chegarmos até o fim e não desistirmos no meio do caminho. Mas há uma segunda aplicação, e essa fala ao coração de todos. Mas os jovens, eles têm essa dificuldade. Quando os jovens chegam na igreja, acham o culto um pouco estranho, acham adorar a Deus às vezes um pouco entediante. Ler a palavra, então, é uma dificuldade danada. Eu sei disso. E eu sei que às vezes depois de adulto ainda continua e permanece. E por que isso acontece? Porque muitas das vezes nós não temos vontade, desejo de buscar a Deus, de ler a sua palavra, e nós não queremos ter comunhão com aquele que nos amou, com aquele que se entregou por nós. Por quê? E aí a gente desanima. É porque a gente não enxerga que Jesus Cristo, Deus, nos entende. A palavra de Deus fala que Ele morreu por nós e Ele compartilhou das nossas dores e fraquezas. Diz assim lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha o que diz esse versículo. Olha que verdade que diz. Sabe o que está dizendo para mim e para você? Que Jesus Cristo, Ele conhece a nossa dor. Ele sabe a nossa angústia, Ele conhece a nossa tristeza. Ele sabe o quão difícil é um adolescente passar para a fase adulta. Porque o adolescente está nesse limbo. Ele não é uma criança, mas também não é um adulto. E aí no seu coração vai surgindo o quê? Dúvidas, tristezas, falta de aceitação. É isso que vai acontecendo no coração do jovem, ele não sabe muito bem. E aí quando fala, você tem que orar, você pode buscar Deus, mas esse Deus é um Deus muito distante de mim. Será que Deus, Ele sabe o que eu estou passando? Porque eu não consigo entender isso. Mas este versículo nos mostra exatamente o contrário. Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele sabe exatamente o que nós estamos passando. Se eu falar assim com vocês, há 2 dias atrás, um exemplo, o pastor passou mal. Senti uma dor absurda no meu estômago, passei muito mal. E aí eu vou comunicar à igreja, vou falar, meus irmãos, eu passei mal. O que vocês vão saber? Bom, o pastor passou mal. Vocês só vão saber que eu passei mal. Ninguém aí está experimentando a minha dor. Talvez alguns já experimentaram essa dor aguda. Outros não. Alguns vão falar, não, pastor, eu sei o que é isso. Não é fácil, né, pastor? Não é fácil ter essa dor de barriga. Não é fácil passar por uma dor de cabeça que o senhor está também passando. Mas outros que às vezes não tem nenhuma dor de cabeça vão falar, o pastor está passando mal. Eu não sei o que ele está passando, não sei o que ele está sentindo, mas eu sei que ele está passando mal. Vamos orar por ele. Exatamente isso. Nós temos um Deus que Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é padecer. Ele sentiu. Ele não é um Deus que está ali sentado no trono.
Aquele homem de barba branca sentado no trono olhando assim, o negócio está feio aí pro seu lado. Não, ele não é esse Deus. Ele é um Deus próximo, um Deus que sente e um Deus que é capaz de se compadecer, porque sabe os sofrimentos que nós passamos, porque Ele passou, Ele sentiu a angústia, Ele sentiu a depressão, Ele sentiu todas as dores, a falta de aceitação, Ele sentiu. E aí, Deus fala que Ele é o nosso sumo sacerdote, é Ele que nos representa diante do Pai. E aí, quando nós pedimos algo, ou estamos passando por algo, Jesus Cristo está lá como sacerdote, sumo sacerdote, falando com o Pai. Olha para ele, olha para ela. Não sei se eles vão aguentar tanto tempo assim, não sei se ela vai aguentar. Tenha misericórdia. Dá o livramento, o ajude, o livra, dê graça para suportar. Porque não é fácil. Não é fácil, eu passei e não é fácil. Então ele consegue comunicar de forma mais clara, porque ele também padeceu. E aí então, versículo 16 é a chave. Ele diz: acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então ele está dizendo, já que Jesus Cristo é nosso representante diante de Deus, Ele conhece a nossa dor, Ele se compadece de nós, já que Ele sim sente o que nós sentimos na pele, nós podemos nos achegar com confiança diante do trono da graça. Eu não preciso chegar lá, Deus, eu não vou falar não, porque o Senhor não sabe o que é o que eu estou passando na minha vida. Não, Ele está falando, chega com confiança, Senhor, salva-me, olha o que eu estou passando, o Senhor padeceu também, o Senhor sabe que é difícil, eu não estou aguentando, derramar o seu coração diante de Deus e falar, Senhor, intervenha por mim, venha me ajudar, venha com o teu poder. Então, meus irmãos, precisamos ter essa confiança. Você que é novo na fé, confie no Senhor, persevere, seja fiel ao Senhor, continua caminhando, continua seguindo, continua buscando. Você não está só, você está com o Senhor Jesus, você está com Deus, e Ele te entende, Ele está com você, está conosco, cada passo do caminho. Então, concluindo, meus irmãos, aqui nesse texto, então, Jesus ele demonstra todo o seu amor, Ele demonstra toda a sua compaixão, misericórdia, bondade, ao sofrer a ira santa de Deus em nosso lugar. Mas essa sede que Jesus Cristo, Ele revela e mostra e demonstra, nos aponta para uma sede que há no coração de cada ser humano. Uma sede que não é física, que água nenhuma pode saciar. É uma busca pela felicidade, é uma busca por Deus. Porque o homem só se satisfaz plenamente em Deus. E todos os seres humanos, todos nós queremos ser felizes. Nós buscamos isso. Alguns buscam saciar essa sede de felicidade nos relacionamentos, e às vezes se frustram. Outros buscam na paternidade, maternidade, e aí quando os filhos se vão, se frustram. Outros buscam na carreira, eu quero ser um bom profissional, quero avançar, mas quando vem a doença, quando tudo se vai, se frustra e perde o sentido da vida. Outros buscam os prazeres desta vida. Diz Salomão, que também chega no final. Salomão foi esse homem que experimentou tudo ao máximo e disse
Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E ele então se frustra, porque há essa sede, uma sede espiritual. E Jesus Cristo, meus irmãos, Ele pode saciar a nossa sede. Jesus Cristo, Ele pode saciar. E Ele mesmo que disse àquela mulher samaritana: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por isso, se aproxime de Deus. Busque ao Senhor. Busque nele saciar os anseios do seu coração. Busque a verdadeira felicidade em Deus. Todas as coisas do mundo são boas, excelentes, foram dadas por Deus. São dom de Deus, conforme diz Tiago. Tudo isso é maravilhoso. Mas isso não pode e nunca vai preencher sede ou vazio que há no coração do ser humano. Isso não pode. Nada nessa terra tem poder, nenhuma pessoa, seu marido, sua esposa, seus filhos, sua família, podem suprir a felicidade que somente Deus pode te dar. Então busque ao Senhor, busque em Deus saciar esta sede que há em seu coração. Meus irmãos, que essa agonia que Jesus passou por nós na cruz, incluindo a sua sede, possa nos trazer a lembrança do seu sacrifício. Possa nos lembrar que participar deste momento, participar do pão, participar do vinho, é um privilégio. É um privilégio que nós devemos valorizar